fica ligado também. Vê se foi. Pessoal, preciso saber se vocês estão me ouvindo e me vendo perfeitamente. É a terceira vez que eu faço isso aqui. Me dá esse feedback aí, por favor. Vê aí. Foi? Então, como eu ia dizendo, não tem ninguém aqui, cara. Só tá eu e o Thiago monitor aqui. Ninguém presencialmente veio. Então, eu me sinto como se eu tivesse há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, dando aula só para câmera e para televisão, tá? Então, vou contar aí com o apoio e com a participação de vocês, beleza? Vocês viram o material que eu deixei para vocês lá hoje? Deixei um material lá, uma lista de exercícios sobre false friends, né, que é false cognate, e o material teórico também sobre esse mesmo assunto, tá? Espero que vocês peguem as listas para fazer, que eu estou deixando lá. E vamos lá, hoje nós vamos começar mais um tema teórico aí, mais um conteúdo de inglês, e que é importante porque, se eu não me engano, na prova que teve há 2 semanas atrás, caiu uma questão sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, vamos lá, vamos aí pode passar para o slide 2? O que nós vamos começar a ver hoje? São orações condicionais, tá? Orações condicionais. Isso também existe no português, tá? Se eu falo para você o seguinte, pessoal, se vocês estudarem muito, vocês vão passar na prova. Isso é uma oração condicional. Por quê? Porque você tem ali uma causa e uma possível consequência, tá? Sendo que essa possível consequência só se concretiza se a causa for respeitada. Qual é a causa? Vocês estudarem muito. Então, se vocês estudarem muito, né, é uma relação de causa e efeito. Qual é o efeito que podemos ter? É a sua aprovação na prova, tá? Então, nós temos aí 4 tipos de orações condicionais no inglês, tá ok? E por isso que eu trabalhei primeiramente, né, há bastante tempo atrás, tempos verbais, tá? Porque vocês precisam dominar os tempos verbais, por exemplo, para compreender as orações condicionais, tá? Como vocês estão vendo aí no slide, as orações condicionais são muito conhecidas pelo nome if clauses, tá? If clauses, tá? Por que if clauses? Porque if é justamente a partícula condicional da oração. O if, no inglês, é justamente o nosso se. Então, se você estudar muito, você pode ser aprovado na sua prova, tá? Então, o if é a partícula condicional que nós podemos traduzir como se, tá? Se. E o que é clause? Clause é oração, é sentence, é uma sentença, é uma oração, é uma frase, tá? Então, conditionals também são muito conhecidas como if clauses. O que conditionals fazem? Expressam a dependência entre uma circunstância ou condição e um fato ou resultado. Então, no exemplo simples que eu citei para vocês, em português mesmo, se vocês estudarem muito para a prova, vocês vão ser aprovados. Qual é a dependência entre uma circunstância ou condição? Qual é a condição? A condição é se vocês estudarem muito. Essa é a condição, tá? O fato ou resultado pode ou não existir se você respeitar essa condição, tá? Quando vocês eram pequenos, sua mãe poderia falar assim para você: você só vai brincar se você lavar a louça, tá?
Então, qual é a condição para que você possa brincar? Lavar a louça, tá? Então, você tinha que lavar a louça para poder brincar. Brincar seria um fato, só que esse fato só iria acontecer se aquela condição de lavar a louça fosse respeitada, tá? Estas circunstâncias e fatos podem ser presentes, passados ou futuros, tá? Então, nós lidaremos aí com tempos verbais de passado, de presente e de futuro. Essas circunstâncias e fatos podem ser nesses três tempos verbais, beleza? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês deixam no chat que vai ser passado para mim, tá? Vamos para o terceiro. Na maioria dos casos, trabalharemos com períodos compostos, tá? Galera, pensa lá no português simples, tá? No português básico. O que é um período composto? É uma frase que tem uma ou mais, né, um ou mais verbo, né, ou locução verbal, tá? Então, a oração principal, olha só, a nossa oração principal nós vamos chamá-la, né, nós vamos chamá-las de main clause. Por que main clause? Porque a oração principal vai ser a oração principal, main clause, tá? O que é clause mesmo? Oração. O que é main? Principal. Então nós teremos a oração principal e nós temos a oração subordinada, tá? E nós teremos a oração principal, que vai ser uma das orações que vai compor essas if clauses, e uma oração dependente, tá? Que no caso é a oração subordinada condicional, que é a conditional clause, tá? Então, deixa eu colocar aqui a oração subordinada. Vai ser justamente a nossa conditional. Conditional clause. Tá? Então nós teremos a oração principal e a oração subordinada condicional, que é justamente a conditional clause, tá? A oração condicional. Vamos para o quarto. Vamos lá. A conditional clause, ela vai expressar a condição, tá? Ela vai expressar a condição e normalmente ela vai ser iniciada por if ou when. Então, essa conditional clause, ela tem a presença fortíssima da partícula if. O que é a partícula if? É o nosso se. Ou então, com a partícula when, que é um pronome, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, se a sua mãe fala assim, se você lavar a louça, você vai brincar. Ela pode falar essa mesma oração utilizando quando. Quando você lavar a louça, você vai brincar. Se você estudar muito, você pode ser aprovado na prova. Quando você estudar muito, você pode ser aprovado na prova. Então, percebam, a oração subordinada, que é a conditional, que é a oração condicional, sempre ou quase sempre começarão com as partículas if e o when, tá? Que é o se e o quando, tá? A main clause, que é a oração principal, ela vai expressar a consequência, tá? Então, se você estudar muito, vírgula, você poderá passar
na prova, você poderá ser aprovado. Qual é a consequência? É a sua aprovação, tá? Essa vai ser a oração principal, a main clause, beleza? Vamos lá. Observação número 1, tá? A oração condicional pode vir antes ou depois da oração principal. É necessário usar vírgula quando iniciar a frase. Então, olha só. Olhem esse exemplo aí. If he wants to pass, he has to study. Então, olha só. Eu tenho aqui um exemplo que é o seguinte. Então, olha só. Olha esse exemplo, simples. Se eu traduzir literalmente, se ele quer passar, se ele quer ser aprovado, vírgula, ele tem que estudar, tá? Então, a primeira oração que vem antes da vírgula, que oração vai ser essa? Vai ser justamente a oração condicional. Como que eu detecto a conditional? Como que eu detecto uma oração condicional? Nós percebemos que ela começa com if. Então, se ele quer passar, vírgula, essa vai ser a oração subordinada condicional, a conditional clause. Qual é o pré-requisito, digamos assim? He has to study, né? Esse vai ser o pré-requisito se ele quiser passar, se ele quiser a aprovação, tá? Então, he has to study vai ser a oração principal. Então, nós temos aqui a nossa conditional clause, tá? C.C. E aqui nós teremos a oração principal. He has to study. Ou seja, botar aqui main clause, tá? Main clause é a oração principal. Beleza? A pergunta que eu vou fazer para vocês, e eu vou esperar que vocês respondam aí no chat, nós temos duas orações, tá? E a pergunta que eu faço é, qual é o tempo verbal dessas duas orações? Responda aí no chat, por favor, porque, olha só, galera, para conditionals, vocês vão ter que saber e muito identificar tempos verbais em orações. Vou repetir. Para entender conditionals, lá no início da aula eu falei o seguinte, nós temos 4 tipos de conditionals. Nós temos 4 tipos de orações condicionais. Essas variações dos 4 tipos vão ser de acordo com os tempos verbais. Então eu vou sempre bater na mesma tecla. Eu vou perguntar para vocês qual é o tempo verbal das orações, da conditional clause e da main clause. Vê se alguém respondeu aí, Thiago, por favor. Quais são os tempos verbais dessas duas orações? If he wants to pass, vírgula, he has to study. Quais são os tempos verbais? Vou esperar, se vocês não responderem, eu vou dar prosseguimento. Present Simple, beleza, isso aí. Simple Present. As duas orações estão no Simple Present. Muito obrigado, Marcos Vinícius, pela sua participação. Vocês vão entender que isso é importante para identificar qual é o tipo de conditional que vocês estão trabalhando, tá? Então, aqui é tranquilo. Então, olha só, a oração condicional pode vir antes ou depois
da oração principal. A chave da coisa é o seguinte: percebam e guardem isso no coração de vocês. Se a conditional clause vier antes da oração principal, você vai ter que usar vírgula para separar essas orações. Foi? Vou repetir. Se a conditional clause vier antes da oração principal, é obrigatório o uso da vírgula para separar as orações. Se a oração principal vier antes da conditional clause, vocês não precisam usar a vírgula. Olha só, eu vou inverter a ordem das orações e vocês percebam o que vai acontecer. He has to study. If he wants to pass. Percebam que eu coloquei a main clause, eu coloquei a oração principal antes da oração condicional. Eu não preciso utilizar vírgula. E é exatamente como acontece no português. Não tem nenhum mistério, tá? Vamos para o 6. Ah, tá, foi. Tô viajando aqui, cara. Observação 2. If e when podem ser usados um no lugar do outro quando significam sempre que ou toda vez que. Então aí já fica mais uma observação. Quando que eu utilizo, quando que eu posso utilizar if ou when sem mudar o sentido da minha oração? Olha só, olha esse primeiro exemplo não, Olha esse exemplo que eu coloquei aí. If or when you hit ice. If or when you hit ice, vírgula, it turns to water. Vírgula, it turns to water. Então, olha só, eu vou fazer a tradução literal dessa frase. O que vocês vão ter? Se ou quando você esquentar o gelo, aquecer o gelo, tá? O gelo, no caso it, vira água em estado líquido. Então, por que eu posso utilizar if ou when sem alterar o sentido da minha oração? Porque nesse caso, if e when significa sempre que ou toda vez que. Sempre que você aquece o gelo, vírgula, o gelo vira água em estado líquido. Toda vez que você aquece o gelo, vírgula, o gelo vira água em estado líquido. Então, sempre que ou toda vez que, você vai poder utilizar if ou when na oração, sem alterar o sentido dessa oração, beleza? E aí nós teremos aqui, a primeira oração é a nossa conditional clause, e a segunda oração é a nossa main clause, a nossa oração principal, beleza? E aí olha só, o heat é aquecer, que vem do verbo to heat. O verbo to heat, aqui, está sendo conjugado na segunda pessoa do singular you, tá? Se eu colocar, por exemplo, the heat, eu crio um substantivo,
um substantivo que é um substantivo incontável. Calor, tá? Calor. Calor, pensando lá na física, tá? Calorimetria. Calor é uma forma de energia. É uma forma de energia em trânsito, tá? Só existe calor quando dois corpos possuem temperaturas distintas e estão sendo colocados para ter ali algum tipo de interação. Então, heat, calor, uma forma de energia, que é energia em trânsito, um substantivo incontável, tá? Ice também é um substantivo incontável, beleza? O it, ó, percebam que eu tenho aqui a nossa main clause, e essa main clause precisa de um sujeito. Qual é o sujeito dessa main clause? É it. É um sujeito de terceira pessoa do singular, que é sempre utilizado com animais, coisas, objetos, etc. Tá? Então, it turns, isso vira, né? Ou então, isso se torna. It turns to water. Tá? Percebam que it, além de ser o sujeito da oração, um subject pronoun, tá? Um pronome sujeito que conjuga verbo, o it também é um pronome relativo, porque o it está se referindo a ice, está se referindo ao gelo, tá? Ou seja, sempre que ou toda vez que você aquece o gelo, isso o que? O gelo se torna água em estado líquido, tá? Então, if e when, sempre que, toda vez que, podem ser utilizados ali sem alterar o sentido da oração, beleza? Então, se eu quiser inverter, tá? Se eu quiser inverter, eu posso fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, it turns to water, it turns to water. E aí, se eu inverto, né, eu não preciso usar a vírgula. If ou when, you hit ice. Ou então, eu posso fazer melhor, né? Olha só. Ice turns to water if or when you heat it. Tá? E aí percebam, se eu mudo a ordem, tá? Eu não preciso utilizar a vírgula, ok? Galera, vou pedir o feedback de vocês, vou perguntar se vocês estão compreendendo, se vocês até então estão entendendo, se vocês estão acompanhando e se está tranquilo a explicação. Deixa aí no chat um feedback só para eu saber como é que eu posso prosseguir, tá? Tá tranquilo? Beleza, beleza. E aí percebam que nesse segundo exemplo, né, do gelo, eu tenho novamente duas orações no simple present, tá? É importante vocês observarem isso, beleza? Eu tenho a conditional clause e a main clause no simple present, tá? Vamos lá, vamos para o 7. O que? Explicar o que de novo, Wesley? Fala aí que eu explico. Só fala o que, porque eu já falei muita coisa aqui. Fala aí. A última parte? Então, Wesley, o que eu fiz aqui? Eu quis mostrar, porque eu falei assim, a conditional clause, ela sempre começa ou com if, ou com when, tá? Aí você pode estar se perguntando, tá, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Olha só, if e when podem ser usados um no lugar do outro
quando significam sempre que ou toda vez que, tá? Então, se o if e o when significar sempre que ou toda vez que, você pode utilizar um ou outro sem alterar o sentido da frase, sem preocupação nenhuma, tá? Então, aqui nessa frase, eu posso dizer, sempre que eu aqueço a água, vírgula, na verdade, sempre que eu aqueço o gelo, né? Sempre que eu aquecer o gelo, ou sempre que você aquecer o gelo se torna água em estado líquido, tá? O gelo é água em estado sólido, se você aquecer, o gelo vira água. Então, eu posso substituir por sempre que ou toda vez que. Se eu posso semanticamente substituir, eu posso utilizar if ou when, você que escolhe. Fique à vontade, tá? E aí eu falei do heat, né? O que seria o heat, que é aquecer, um verbo. O the heat seria um substantivo incontável. E aqui você percebe que a conditional clause vem antes, né? A oração condicional vem primeiro e a oração principal, que é a main clause, vem depois. Quando a conditional clause vem antes, você precisa separar essas duas orações com vírgula. Se a main clause vier antes, se eu inverter essa ordem, eu não preciso mais utilizar vírgula. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu alterei um pouquinho a frase para poder inverter a ordem. Então, olha só. Ice turns to water if ou when you heat it. Ou seja, o gelo se torna água em estado líquido toda vez que ou sempre que você aquecê-lo. Sempre que você aquecer it. O que é o it? É um pronome relativo e também pronome objeto, tá? Porque está se referindo ao ice, tá? Essa foi a jogada aqui. Esse exemplo foi para mostrar que sempre que ou toda vez que for o significado de if ou when, você pode utilizar ou um ou outro sem preocupação, ok? Deixei no chat só para eu saber se eu consegui te ajudar, se você entendeu, tá? Eu vou prosseguir aqui para o slide 7. Me dá esse feedback aí. Foi? Então, beleza. Tá? Vamos lá, 7. Observação 3. Quando a condição significar caso, usa-se if. Então, por exemplo, quando eu comecei lá no comecinho da aula, eu dei um exemplo simples. Se você estudar, vírgula, você pode ser aprovado. Se essa condição singular, né, se essa condição significar caso, ou seja, eu falo assim, ó, caso você estude, vírgula, você será aprovado. Então eu vou usar if e não when, ok? Então, quando a condição significar caso você estude, caso você se dedique, caso você faça as minhas listas, você pode ser aprovado. Você vai usar if, tá? E não when. Então, olha só. If it rains today, I will stay at home. Então, olha aqui, ó. Olhem esse exemplo. If it rains today. If it rains today, I'll stay at home. Ou seja, vamos lá, primeira oração. A primeira oração é a conditional clause. É a oração condicional, tá? Essa é a nossa conditional clause. A conditional clause está vindo antes da main clause.
está vindo antes da oração principal. Então eu vou utilizar vírgula, tá? I will stay at home é a main clause, é a oração principal, ok? Ou seja, se eu traduzir ao pé da letra, eu posso traduzir caso, ou seja, caso chova hoje, vírgula, eu vou ficar em casa. Vou repetir. Caso chova hoje, vírgula, eu vou ficar em casa. Então, se a condição significar caso, você vai utilizar o if e não o when, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu percebi que é a conditional clause pela presença do if, certo? Aqui eu tenho o verbo to rain, que é chover. Eu tenho o verbo to rain, que é chover, sendo conjugado na terceira pessoa do singular it. Lembrem-se que verbos que demonstram fenômenos naturais são verbos impessoais. E verbos impessoais são conjugados na terceira pessoa do singular. If it rains. Um advérbio de tempo simples, tá? Aqui eu tenho a estrutura de simple future, tá? Isso aqui é a contração de I will, tá? I will stay at home, ou seja, eu vou ficar em casa, aqui um advérbio de lugar, tá? E aqui uma preposição, que é a preposição at, beleza? E aí, o que eu tenho? Eu tenho a conditional clause no simple present, e a main clause no simple future, tá? Isso caracteriza um tipo de oração condicional que nós vamos ver já já, tá? Vamos lá. Segundo exemplo. If I see Jim, vírgula, I will show him this letter. Ou seja, se eu vir, tá? Se eu vir Jim, vírgula, eu vou mostrá-lo esta carta, tá? Então, deixa eu colocar esse exemplo aqui, ó. If I see Jim, vírgula, I will show him this letter. Então, olha só, eu posso utilizar o caso, tá? Caso eu vir, certo? Caso eu vir Jim, ou seja, if a primeira oração é uma oração condicional, é a nossa conditional clause, tá? É a nossa conditional clause. Ela está vindo antes da oração principal, então nós vamos utilizar a vírgula. I will show him this letter. Então, I see Jim, se eu vê-lo, né? Se eu vir Jim, I will, simple future, tá? De novo, a contração para I will. I will show, eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar a ele. Aqui eu tenho um object pronoun. This letter. Aqui eu tenho um demonstrative pronoun, certo? Para falar de algo que está próximo de mim e no singular, tá? E aqui o letter, que é um false friend, tá? Letter é carta, beleza? Carta. Último exemplo aí. Não, já estava repetido, né? Beleza, pode ir. E aí, galera, novamente eu vou pedir o feedback de vocês para ver se vocês estão entendendo, tá? Para ver se está tranquilo, para ver se eu posso prosseguir. Porque o que eu fiz agora? Eu falei as observações gerais das orações condicionais. Agora nós vamos começar a ver as orações condicionais uma por uma. São 4 tipos, tá? Me deem um feedback aí para eu saber se vocês estão acompanhando.
Vê aí, deram feedback aí. Pô, me sinto no Descomplica, mano. Conhece o Descomplica? Pô, os caras dando aula. Pá. Tá, vamos lá. Então, galera, o que nós vamos começar a ver agora? Nós vamos começar a ver um tipo de oração condicional que a gente chama de zero conditional, tá? E aí, o que eu falei para vocês? É sempre importante identificar os tempos verbais das duas orações. Agora vocês vão ver por que isso é importante. Olha só. Zero conditional é formada por duas orações no simple present. Então, de cara, como que você identifica uma zero conditional? Quando as duas orações estiverem no simple present. Então, nós teremos a estrutura if mais o simple present mais simple present. Essa é a lei de formação de uma oração zero conditional, tá? Vamos lá, vamos para o 9. Olha só, quando que nós utilizamos uma zero conditional? Usado para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais. Então, olha só, se eu falar o seguinte, fish die, if they stay out of water. Vou fazer uma pergunta interessante. Galera, vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: esse noun aqui, esse substantivo, está no plural ou no singular? Está no plural ou no singular? Me responda no chat. O substantivo fish está no plural ou no singular? Eu quero saber aqui, Marcos, aqui, ó, nessa oração, está no plural ou no singular? Nesta oração, neste exemplo, o fish está no plural, tá? E a sua pergunta foi boa, porém incompleta. Mas foi boa. A sua pergunta não, né? A sua resposta. Fish tem plural fish, um plural completamente irregular, tá? Eu posso utilizar fish para singular e fish para plural. Eu identifico que fish aqui está no plural. Primeiro, o verbo to die está sendo conjugado, ó, o verbo to die está, to die está sendo conjugado na terceira pessoa do singular day, ó, fish die if they, certo? If they stay out of water. Se fosse na terceira pessoa do singular, se fosse um singular, eu teria utilizado it dies, certo? It dies, ok? Um peixe somente, it dies, tá? Então vamos lá. Fish die if they stay out of water. Primeira pergunta.
essa primeira oração aqui, que oração é essa? Me respondam no chat. Que oração é essa e em qual tempo verbal está essa oração sublinhada em azul? E aí? É a oração principal e está em qual tempo verbal? Simple present. Então, identificamos a oração principal, que é fish to die, a nossa main clause, e ela está no simple present. Depois dela, nós temos a conditional. A conditional, que é a nossa conditional clause. Mais especificamente, a nossa zero conditional clause. Certo? E aí, ó, peixes morrem se, caso eles fiquem fora d'água, out of water, tá? Então, eu identifico uma zero conditional, por quê? Porque a main clause e a zero e a conditional clause estão ambas no simple present. E essa zero conditional me expressa uma lei natural, uma lei universal. Se o peixe ficar fora d'água, ele morre. É uma lei natural, tá? E aí se eu inverter, né? Eu tenho stay out, tá? Eu tenho aqui, o verbo to stay é ficar, é localizar-se, tá? To stay. Se eu coloco to stay out, eu crio o que ainda nós vamos estudar, que é um phrasal verb. Eu pego um verbo, adiciono uma preposição e altero o sentido desse verbo, tá? E aí, stay out, ficar fora, beleza? E aí, se eu inverter a ordem, eu vou precisar utilizar vírgula, tá? Se eu coloco a conditional clause antes, if fish stay out of water, vírgula, they die. Ok? Beleza? Olhem esse segundo exemplo aí. If you heat water to 100 degrees, olha só. If you heat water to 100 degrees, vírgula, né? Degrees Celsius é a unidade de temperatura que está sendo utilizada aqui. Celsius, vírgula. It boils. Então, olha só. Vamos pensar aqui na física rapidinho. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? Pasmem, não fiquem surpresos. Pasmem, mas não fiquem surpresos. Se você aquecer a água a 100 graus Celsius, vírgula, ela borbulha, tá? Mas enfim, vamos prosseguir aqui só no inglês mesmo para não gastar tempo, tá? O que eu queria deixar de curiosidade é o seguinte: a água não evapora sempre a 100 graus Celsius, tá? Isso depende do local aonde a água se localiza, beleza? A temperatura de evaporação da água, ela varia de acordo com a pressão, tá ok? Então, quanto maior for a altitude do local, menor vai ser essa temperatura
de evaporação. Aqui no Brasil, por exemplo, a água evapora a 100 graus Celsius, na maioria dos locais. Porém, se você for no Equador, a uma altitude, por exemplo, de 3.000 metros, essa água evapora a 88 graus, por exemplo. Tá? Existem lugares no Equador, né, onde, por exemplo, o Flamengo jogou semana passada, onde o Flamengo pode jogar hoje, por exemplo. Nem sei se jogou hoje na altitude, mas enfim. Na altitude, a 3.000 metros de altura, a água evapora a 88 graus Celsius e não a 100. Tá? Mas, deixando as curiosidades físicas de lado, se você aquecer a água a 100 graus Celsius, ela borbulha. Então, eu tenho aqui a primeira oração, né, que é a nossa conditional clause. A nossa conditional clause, tá? Que é a oração que começa com if. Caso você aqueça a água a 100 graus Celsius, ela borbulha, tá? E aqui eu tenho a nossa main clause. Então eu tenho aqui a conditional clause e eu tenho a main clause. Qual é o tempo verbal da nossa conditional clause? Simple present. If you heat water, se você aquecer, tá? Está conjugado aqui no simple present o verbo to heat novamente, tá? Beleza? If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. O tempo verbal da main clause, da oração principal, está no simple present. Então você tem if, simple present, isso nos dá uma zero condition, tá? Se eu inverter a ordem, eu vou ter o seguinte: water boil if you heat it. Water boil if you heat it to 100 degrees Celsius. Tá? E aí percebam, como eu peguei a main clause e coloquei water boils, né? Water boils if you heat it to 100 degrees. Eu coloquei a main clause primeiro, tá? Eu coloquei a main clause primeiro e a conditional depois. Nessa ordem eu não utilizo vírgula, tá? Outra lei da natureza, né? Outra lei da natureza, com raras exceções, como por exemplo a que eu falei aqui, tá? Quanto maior a altitude, menor a temperatura de evaporação da água, né? Ou seja, altitude e evaporação são grandezas inversamente, né? Na verdade, altitude e temperatura de evaporação da água são grandezas inversamente proporcionais, e a zero conditional é utilizada para falar de leis naturais ou universais, tá? Tem alguma dúvida aí, Thiago? Tem alguma observação aí, alguma coisa? Não? Tá. Outro exemplo, metals. Metal is the law. Cara, tem uma banda de metal chamada Massacration. Ouve essa banda. Cara, os caras são muito doidos. Eu acho que é brasileira. Tu conhece? Já escutou? É muito engraçado. Os caras são muito engraçados. Metals expand if you heat them. Então, galera, olha só. Mais uma vez eu tenho aqui uma lei universal, né? Uma lei natural
que é a lei da dilatação, tá? Dilatação de corpos. Se um corpo recebe calor, esse corpo dilata. E hoje estou falando bastante física, né? Uma interpretação errada dos alunos é que todo mundo acha que dilatar é só aumentar de tamanho, tá? Dilatar não é só aumentar de tamanho. Dilatar também é diminuir, tá? Então, a dilatação de um corpo inclui duas possibilidades: o aumentar de tamanho ou a diminuição de tamanho, tá? Então, por exemplo, se os metais expandem, né? Metais aumentam o seu tamanho, se esses metais forem aquecidos, né? Receberem calor, receberem energia térmica, beleza? Então, metals expand if you heat them. A primeira oração é uma oração principal, é a nossa main clause. É a main clause. E essa main clause está no simple present. Por quê? Porque eu estou conjugando o verbo to expand, que é expandir, to expand, na terceira pessoa do plural they, tá? Então, they expand. They expand. E aí depois nós temos a nossa conditional clause, a nossa if clause, tá? A nossa conditional, beleza? E percebam que a conditional clause também está no simple present, tá? If you heat them, ou seja, se você aquecê-los. Então eu tenho aqui, por exemplo, um object pronoun, o them, tá? Pronome objeto. If you heat them, se você aquecê-los, tá? E essa conditional clause está no simple present. Então, eu tenho a estrutura if simple present, falando de uma lei natural, uma lei universal, tá? Quase que eu caio aqui. Então, isso detecta, né? Isso me faz pensar em uma zero conditional, beleza? Se eu inverter a ordem aqui, ó, tem quantos aí online? 8? 7? If you heat, if you heat metals, vírgula, they expand, tá? Foi, galera? Ó, terceiro exemplo, né? Não sei se é terceiro ou quarto. If you eat, não, na verdade, if you don't eat, tá? If you don't eat for a long time, you become hungry, tá? Então, olha só, mais um exemplo. Ó, if you don't eat, for a long time, vírgula, you become hungry. Ou seja, o que eu detecto aqui primeiro? A nossa conditional clause. Por quê? Porque começa com if. Então, eu tenho aqui a nossa conditional clause, tá? Essa conditional clause está no simple present. E está no simple present na forma negativa, tá? If you don't eat, tá? Posso falar, por exemplo, na afirmativa, you eat,
ou seja, você come, ou you don't eat, você não come. You don't eat. Certo? Isso aqui é a contração para do not. Ok? Beleza? Então, if you don't eat for a long time, se você não comer, caso você não coma por um longo tempo, vírgula, you become hungry, ou seja, você fica com fome, tá? Você fica com fome. Então, percebam que eu tenho a nossa conditional clause e depois eu tenho a nossa main clause. A nossa main clause vem depois, por isso que eu vou utilizar vírgula para separar, tá? A nossa main clause. A main clause também está no simple present, certo? You become, você se torna, você fica, ok? Então eu tenho if, simple present e simple present. Isso define uma zero conditional que, de novo, está sendo utilizada para falar de uma lei universal, de uma lei natural, certo? Quem não fica sem comer, por exemplo, por 4 dias, faça um experimento na sua casa. Mentira, não faça. Não faça. Quem não fica, por exemplo, sem comer por 4 dias, vai ficar com fome. Isso é uma lei natural, uma lei universal. Tá? Galera, quero saber se vocês estão me acompanhando para eu poder progredir, tá? Zero conditional é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no chat, me dê esse feedback, se vocês estão acompanhando direitinho aí, só para eu poder saber. Então vamos pro 10, tá? Vamos pro 10. Conditional, a zero conditional é usada para expressar situações gerais que são sempre verdade, ou seja, dada aquela condição expressa pela oração condicional, obtém-se um resultado determinado, tá? Então aquilo ali é verdade. Zero conditional, aquilo ali é verdade dentro daquela situação, né? Dentro daquele resultado determinado. Então isso aqui é verdade, por exemplo, dentro de um certo contexto, tá? Então, olha esse primeiro exemplo. If you press the button, ou seja, se você apertar o botão, vírgula, the machine starts to work. Tá? Ou seja, se você apertar o botão, vírgula, a máquina começa a trabalhar. Então, a primeira oração, if you press the button, ou seja, se você pressionar, se você apertar o botão, está no simple present. If you press, vírgula, the machine starts to work. Essa segunda oração, que é a main clause, a oração principal, the machine starts to work, também está no simple present, tá? Então você tem if you press the button, simple present, the machine starts to work, simple present. If, simple present, me dá uma zero conditional, e neste caso está sendo utilizada para dizer, né, para expressar uma verdade dentro daquele contexto, tá? Segundo exemplo, if you touch the car, vírgula, the alarm goes off. Ou seja, se você tocar no carro, se você encostar no carro, vírgula, o alarme soa, o alarme dispara. Ok? Então, vamos lá. Primeira oração. If you touch the car, simple present. Então você tem if, simple present, vírgula, the alarm goes off. De novo, simple present, the alarm goes, it goes, tá? E aí você tem if, simple present, me define uma zero conditional que está expressando
uma verdade dentro daquele contexto. Se um carro tem alarme e você encosta nesse carro, o alarme dispara, tá? E aí percebam, a primeira oração, if you touch the car, é a oração condicional. A oração principal vem depois, e tanto no primeiro como no segundo exemplo, eu separo essas orações com o uso da vírgula. Foi? Pode ir para o 11. A zero conditional também pode ser usada para dar uma ordem ou uma instrução, tá? Então deixa eu apagar aqui. Olha só. Please call me if you have any problem. Então vamos lá. Traduzindo literalmente. Por favor, me ligue se você tiver, caso você tenha algum problema, tá? Aqui tá no plural, né? If you have any problems. Tá. Olha só, primeira oração é a oração principal. A main clause, tá? É a main clause. Please call me, tá? Please call me. A segunda oração é a oração condicional. É a oração condicional que começa com if. Se, caso, se você tiver, caso você tenha, tá? Main clause, conditional clause. A main clause está no simple present, tá? A conditional clause também está no simple present. You have, certo? You have. Então, estou dando uma ordem ou uma instrução, tá? Um conselho. Por favor, me ligue. Me ligue é se você tiver algum problema, tá ok? Então, zero conditional. If, simple present, utilizado para falar de leis naturais universais. No slide anterior, nós vimos que ela é utilizada para falar de verdades em determinado contexto, certo? Ora, se eu apertar o botão da máquina, ela começa a trabalhar. E é formado por if, simple present. Agora nós estamos vendo que zero conditional também pode ser utilizada para dar instruções ou uma ordem, tá? E aí, se eu quiser inverter, olha como é que fica. É if you have any problem, if you have, galera, vou fazer uma pergunta interessante. Uma pergunta sobre N. Por que eu estou utilizando o N? Respondam no chat. Por que eu estou utilizando o N em uma oração afirmativa? Essa é a pergunta, tá? If you have any problems, vírgula, please call me. Então, se eu inverto a ordem, se eu coloco conditional clause e depois a oração principal, eu tenho que separar por vírgula. Já pensaram na minha pergunta? Por que eu estou utilizando N em uma oração afirmativa? Alguém vai se arriscar? Tiago, se alguém responder, você me fala. Perfeito, perfeito. Isso está lá no meu material teórico, tá? Lá na parte teórica sobre
esqueci o nome disso aqui, não sei se acho que é quantifiers, tá? Que o N, tá lá uma exceção, né? O N pode ser utilizado em orações afirmativas se significar qualquer. Então, se você tiver qualquer problema, N, perfeitamente. Show de bola, tá? Então, if you have any problems, vírgula, please call me. If you need help, vírgula, talk to the supervisor, tá? Então, vou colocar aqui esse exemplo. Ó, if you need any help, ou então, inclusive eu posso utilizar o need ali de novo, né? Olha só. If you need help, eu acho que o Marcos fez, depois eu falo com ele. If you need any help, eu posso usar o need aqui também, né? O need. If you need any, ó, eu posso usar o any se eu quiser de novo. Ou seja, se você precisar de qualquer ajuda, vírgula, talk to the supervisor. E aí eu tenho, a primeira oração é a nossa if clause, é a nossa conditional clause, ok? Está no simple present, if you need, tá? E aqui eu tenho a main clause. A main clause também está no simple present, talk to the supervisor. Então eu estou utilizando a zero conditional, if, simple present, para dar uma instrução ou uma ordem. Fale com o supervisor caso você tenha algum problema, se você tiver algum problema, tá? Se eu inverter a ordem, eu não preciso utilizar a vírgula, tá? Vamos para o 12. Galera, por isso que eu falei, é importante saber detectar os tempos verbais. Agora a gente vai falar sobre first conditional, tá? O que caracteriza uma first conditional? Qual vai ser a lei de formação? Aqui eu vou mudar first conditional. Essa first conditional vai ser if, simple present e agora é simple future. Simple future. Então, first conditional vai ser formada por if, simple present mais o simple future. Beleza? Expressa situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro, tá? Vamos aí para o 13? Vamos ver o que nós temos aí sobre first conditional. Ó, first condition, olha esse primeiro exemplo aí. If it doesn't rain, ó, if it rain, if it doesn't rain, vírgula, I will go to the beach. To the beach. Vamos lá, primeira oração. A primeira oração é uma if clause. A primeira oração é uma conditional clause. Por quê? Porque eu observo que ela começa com a presença de if. Então, se não chover, caso não chova, e aí de novo, eu tenho o verbo to rain,
que está sendo conjugado, to rain, que está sendo conjugado no simple present, na terceira pessoa do singular, it. Então, por exemplo, isso na negativa, tá? Porque eu falo it rains e eu falo it doesn't rain. Certo? Então, se não chover, caso não chova, aqui está a minha conditional clause no simple present, vírgula. Aqui está a minha main clause, a minha oração principal no simple future, main clause. Então eu tenho aqui a partícula I will, certo? A contração para I will go to the beach. I will go to the beach, tá? Então, como que eu detecto a presença de uma first conditional? If, simple future, para expressar ações possíveis ou prováveis no futuro, tá? E aí, se eu inverter a ordem, eu não utilizo a vírgula. Olha só, I'll go to the beach. If it doesn't rain. If it doesn't rain, tá? É isso, galera. É isso. É bem tranquilo detectar zero e first. Por enquanto, zero e first. If I have money, vírgula, I will buy a car. Olha só, if I have money, vou botar de preto. Primeira oração. A primeira oração está bem nítida, né? Que é uma conditional clause. É uma oração marcada pelo início de if. Ou seja, se eu tiver dinheiro, ou seja, caso eu tenha dinheiro, if I have money, vírgula. Ou seja, eu tenho aqui a nossa conditional clause. E essa conditional clause está no simple present. I have. A segunda oração, que vem depois da vírgula, é a nossa main clause, a nossa oração principal. Tá? A nossa oração principal. I will buy a car. E essa oração principal está no simple future. I will buy a car. I will buy. Simple future. Eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro, vírgula, eu comprarei um carro. Caso eu tenha dinheiro, vírgula, eu vou comprar um carro. Tá? E aqui eu não estou utilizando um artigo definido the, tá? Estou falando de um carro qualquer. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro, qualquer ele que seja. Tá? Não estou especificando. Aqui eu tenho a presença de um substantivo incontável, tá? Money. E aí, se eu quiser inverter a ordem, I will buy a car. If I have money. Ok? Então, como que eu detecto a presença de uma first conditional? If
simple present, simple future, para falar de uma possível ação, de uma provável ação no futuro, tá? He won't have money to travel if he loses his job. Então, vamos ver aquele exemplo lá, ó. Galera, se tiverem dúvida, tá tudo ok, Thiago? Se tiverem dúvida, deixa aí, que nós já estamos terminando e nos veremos novamente na quinta-feira. He won't have money to travel. If he loses his job. Então vamos lá, olha só. O que eu tenho aqui? Primeira oração. A primeira oração é a oração principal. É a nossa main clause. Ou seja, he won't have money to travel. Ele não vai ter dinheiro para viajar. Esse won't é a contração do simple future will mais not. He will not have money. He won't have money to travel. A nossa main clause está no simple future, tá? Will not have. Will not have. Está no simple future na negativa. A segunda oração é a nossa conditional clause. É a oração condicional marcada pelo início da partícula condicional if. Caso ele perca o seu trabalho. Ele não vai ter dinheiro para viajar se ele perder o seu trabalho. O verbo aqui da conditional clause é to lose. Tá? E aí está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, he loses. To lose, perder. Se ele perder, caso ele perca o seu trabalho. Nós temos aqui a presença de um pronome possessivo adjetivo que vem antes do substantivo job. Então, como que eu detecto a presença de uma first conditional? If, simple present, simple future, para expressar uma posição, uma provável ação que acontecerá no futuro. First conditional, tá? E aí, se eu inverter a ordem, se eu colocar a conditional clause primeiro, eu vou colocar a vírgula para separar essas duas orações, tá? Galera, se tiver alguma dúvida, fale agora ou só na quinta-feira, porque eu vou encerrar, tá? Vocês têm aí um minuto, e me deem um feedback, quero saber se vocês entenderam a aula de hoje, se ficou bem explicadinho, se ficou bom, tá? Na quinta-feira nós continuaremos a conditional, nós temos a second e a third conditional ainda, tá? Vamos lá, me dá um feedback aí pra gente poder fechar, pra gente poder deixar vocês em paz. Vê o que a galera vai falar aí, Thiago, pra gente poder encerrar. Então, depende. Se eu fechar o conteúdo teórico na quinta, nessa semana eu já envio lista de exercícios sobre conditionals. Se eu não encerrar esse conteúdo na quinta, só na semana que vem, tá? Porém, lá no Google Classroom, já coloquei lista de exercícios sobre false friends. E coloquei o resto do material teórico também hoje, em torno de 1h da tarde, tá? Não sei se vocês viram lá. Tem mais alguma coisa aí, Thiago?
Valeu então. Então a gente se vê na quinta. Um forte abraço e valeu.